Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalabim. No vídeo anterior, na verdade na série de vídeos anterior, a gente fez um processo de extração de quantitativos a partir de um modelo IFC, utilizando o Google Colab e o IFC OpenShell. Então, com o uso dessas duas ferramentas, dessas duas plataformas, nós fizemos um resultado de extração de quantitativo muito semelhante ao que você consegue fazer em algumas ferramentas disponíveis no mercado. Tá? E todo aquele conceito que nós utilizamos para tubulações frigorígenas, a gente conseguiria, por exemplo, aplicar para outras tipologias de elementos. Então, nós fizemos um exemplo para tubulações, mas eu poderia usar aquele mesmo... ou com algumas pequenas adaptações, aquele mesmo conhecimento para conexões, para pisos, para paredes, E então assim, no vídeo anterior a gente chegou nesse resultado que nós conseguimos os dados de comprimento de tubulações por descrição. Aí eu teria que entender quais são os dados necessários para os outros tipos de elementos para que eu fizesse as demais extrações, tá? E no vídeo de hoje realmente eu quero falar sobre esse próximo passo. Ok, nós já aprendemos a fazer as listas de quantidades, eu já tenho disponível a lista de quantidades de todo o meu modelo, não apenas de uma tipologia de elemento. E como que eu estruturo, como que eu organizo essas quantidades e mais do que isso, como que eu solicito essas informações para o meu projetista de modo que eu consiga atingir os meus objetivos quando a gente fala de orçamentação e não apenas na parte de coordenação 3D. Então, o uso do BIM para estruturar essas informações para orçamento realmente vai exigir que você reflita sobre os seus critérios de medição e reflita sobre a estrutura de orçamento que você tem na sua empresa e como que você vai adequar essas listas provenientes do modelo a essa estrutura, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Esse é um exemplo relativamente simples, que eu peguei alguns dos serviços, alguns dos elementos que estão presentes no nosso modelo e eu procurei identificar numa estrutura analítica de projeto e numa estrutura de composições de custos, quais seriam os serviços que nós conseguiríamos aplicar no nosso orçamento a partir desse modelo. Por exemplo, se nós temos pilares ou uma estrutura, no momento eu não modelei armadura, no momento eu não modelei forma e eu não tenho informações nesse pilar que me permitam extrair os serviços de forma e armadura. Portanto, eu coloquei apenas o concreto. Temos aqui a alvenaria de 14 centímetros e eu tenho as vergas. Poxa, Adriano, mas você não modelou as vergas. Tudo bem, eu não modelei as vergas, mas a minha porta, por exemplo, ela tem um conjunto de informações que seria a descrição, que seria para eu quantificar as portas, a fechadura externa, que seria para eu quantificar se eu tenho fechaduras externas, fechadura interna para eu quantificar fechaduras internas e a largura para vergas, que permite com que eu poderia extrair um quantitativo de vergas do meu projeto. E as vergas, veja que interessante, nesse caso, ela estaria dentro de uma atividade ou de uma etapa diferente das portas. Então, veja como quando a gente extrai a lista, às vezes, de quantidades, se a gente extrai uma lista de portas e todos os parâmetros existentes das portas, na medida com que você passa essa informação ou você tenta cruzar essa informação com uma estrutura analítica de projeto, pode ser que a porta vai para um caminho, que seria justamente as esquadrias de madeira que estão aqui, 1.2.7. Veio a porta de madeira 80 por 2,10 a 70 por 2,10, a fechadura interna e a fechadura externa para esquadrias de madeira, e as vergas vieram para o serviço de alvenaria. Então, elas tomaram rumos distintos, tá? E com essa breve explanação a respeito da nossa estrutura analítica de projeto e das composições de custos presentes em cada uma das nossas atividades, a gente, uma vez que a gente queira vincular os dados provenientes do modelo com essas duas estruturas, que é a EAP e as composições de custo, existem N formas da gente solicitar essas informações em nosso modelo ao projetista. Eu gosto, gente, de pedir sempre o mínimo necessário do nosso projetista e para que a gente
consiga atingir o nosso objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui, alvenaria. Quando o projetista desenvolvia o projeto, quando ele nem utilizava o BIM, ele utilizava o CAD, provavelmente ele fazia uma parede e ele colocava na parede lá bloco cerâmico de 14 centímetros, por exemplo. E ele colocava textura externa, pintura interna, piso cerâmico, modelo X. Ele colocava essas informações no projeto, que são os próprios materiais aplicados a paredes e pisos. Quando a gente migra para o BIM, ele naturalmente vai precisar criar uma parede, essa parede vai precisar de um material. A questão que muda é que ele pode, por exemplo, utilizar um rótulo, né, para preencher essas notas baseada a um parâmetro e não fica aquela informação de material solta no projeto dele, ok? E aqui, gente, então quando a gente pensa nesse vínculo, né, com a EAP e com a CP, eu poderia simplesmente chegar para o meu projetista e falar, eu preciso que você não coloque apenas o material alvenaria de 14, mas eu queria que você colocasse a atividade em que ele se encontra, o código da atividade, que é esse 1.2.1, a fase que ele se encontra, que seria essa fase de serviços internos, o código da minha fase, que seria a minha AP no nível 2, que seria 1.2, e eu preciso que você coloque também o código da composição de custo e a descrição da minha composição de custo, que é a alvenaria de 14 centímetros. Então veja, dessa forma o projetista ele não iria preencher apenas a informação de material, que ele já fazia quando ele fazia o projeto em CAD. Ele está preenchendo 4, 5, 6 informações no modelo e a probabilidade dele preencher alguma dessas informações de forma inadequada é muito grande. Isso sem falar, de repente, você quer colocar algum sistema de classificação no nosso projeto. Então, é mais uma informação que ele tem que cuidar no modelo. Então, eu gosto dessa linha de exigir o mínimo de informação possível e com vínculos externos de tabelas e banco de dados, a gente aplica realmente um código de EAP no nível 2 para aquele serviço, a gente aplica um código de EAP de nível 1 para aquele serviço e eu aplico uma unidade para a minha composição de custo, tá? Então aqui eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode fazer esse vínculo externo ao modelo, não necessariamente inserindo ou sobrecarregando o projetista com grande número de parâmetros. Tá? Eu coloquei aqui nessa guia Input o que eu chamei de Property Set e Property. Aqui em Property Set seriam os campos que são interessantes para eu atingir o meu objetivo. Então pense que você está pegando um arquivo UFC e você está extraindo todos os quantitativos que são importantes para você enquanto orçamentista. Ok, quais são os parâmetros que são interessantes para mim enquanto orçamentista? Poxa, para mim é interessante eu pegar a classe, que seria o IFC Entity, ele estaria dentro de uma aba Identification. Aqui eu usei como referência até o que como o Solibri classifica essas propriedades. Eu preciso do material, que também estaria nessa guia, nesse Proper Set Identification, ou nessa guia Identification. Eu preciso do pavimento, porque eu quero entender a minha conexão não somente por serviço, mas também por pavimento. Eu vou precisar da minha descrição, no caso de tubulações frigorígenas, por exemplo, eu vou precisar do comprimento para as tubulações frigorígenas, para as paredes eu vou precisar de uma área, para os concretos eu vou precisar do volume, para portas e vergas eu vou precisar da largura para vergas, para portas eu vou precisar da fechadura interna e fechadura externa, que seria um parâmetro booleano, e para Building Element Parts eu vou precisar do área projetada componente camada. Se eu solicitasse para o meu projetista, poxa, eu preciso que você entregue as composições que estão vinculadas ao elemento. Então na minha porta eu estou extraindo fechadura interna, fechadura externa, verga e porta. Eu ia pedir para o meu projetista modelar independente a verga para eu conseguir quantificá-la por metro. Eu ia pedir para o meu projetista modelar a fechadura independente da porta para que ele informe a minha composição de custo. Então veja como você pode ter várias abordagens. Uma vai de repente sobrecarregar o projetista tanto na modelagem quanto no preenchimento de parâmetros, e outro vai trazer, né, esse processo para esses vínculos externos aqui e essas conexões de tabelas. Tá? Aqui no input a gente poderia classificar como se fossem os requisitos de informações dos elementos. Eu poderia até de repente criar uma coluna aqui, colocar, por exemplo, qual é a classe, né,
que eu preciso daquela informação, e ele poderia entrar como um complemento ao nosso plano de execução BIM, como orientações ao projetistas das informações que eu preciso. Bom, dado o input, a gente vai vir para a guia Classification. Aqui no Classification eu construí algo aqui muito próximo ao que a gente tem no Solibri, tá? Que a gente tem alguns vídeos aqui no canal, se você não viu, de como utilizar esse conceito do Classification no Solibri. Mas a ideia, resumidamente, é o seguinte: se você tiver, por exemplo, uma coluna, um IFC Column, em que a propriedade SSB descrição seja concreto FCK30, eu quero que você aplique o serviço concreto FCK30 MPA, e eu quero que você utilize a informação SSB volume, que está dentro do meu proper set SimSalabim, para quantificar esse serviço. E aqui eu continuo, por exemplo, se o elemento for uma parede, wall, o material for alvenaria, parede de alvenaria de 14, eu vou aplicar o serviço de alvenaria e eu vou utilizar a propriedade SSB área, que está dentro do proper set SimSalabim, como quantificação da minha parede. Aqui eu tenho alguns quantitativos que são referentes a Building Element Part, que seria quando você modela paredes compostas. Então, o mesmo caso da alvenaria, porém aqui o endereço, né, do meu valor muda. Antes, no meu caso das minhas paredes, ele está no SSB área dentro do proper set SimSalabim. Então, se eu clicar aqui, ó, a minha área vai estar SSB área dentro do proper set SimSalabim. Se eu seleciono um Building Element Part, ele não vai estar, né, nesse SimSalabim área, SSB área, ele vai estar em componente quantities, área de componente projetada líquida. E essa informação que eu vou colocar aqui no meu classification. Então veja que no nosso conceito eu estou apenas considerando a título de projeto uma camada de pintura interna e uma camada de textura externa, tá? E com essa camada de textura externa e com essa camada de pintura interna, eu estou, digamos, explodindo esse elemento em diversas composições. A pintura está contabilizando, né, a partir da pintura interna, a pintura interna, o amassamento interno, embolso desempenado, chapisco interno, taliscamento, e a minha textura externa está contabilizando a textura externa, embolso externo e chapisco externo. Então, veja que se em algum momento ao longo do meu controle de obras, por exemplo, eu entender que surgiu uma nova etapa ou que eu preciso separar esses serviços em etapas distintas, eu consigo simplesmente atualizar essa planilha aqui e extrair uma lista de acordo com esse novo requisito. Agora você imagina se cada uma dessas camadas ou cada um desses serviços eu tivesse que modelar separadamente. Essa parede que hoje está com 3 camadas, ela teria que ter 8 camadas, né? Imagina você construir um modelo com 8 camadas para você fazer um vínculo direto, enquanto dessa forma você consegue de 3 explodir para 8, 9 ou 10 conforme a necessidade, tá? A mesma coisa vale para portas. Olha que interessante, portas. Se for uma FC Door, se a descrição for PM02, eu vou aplicar o porta de madeira 70 por 2,10. E aqui, no caso de portas e fechaduras, eu não tenho, digamos assim, uma propriedade ou um endereço, né, que vai me levar ao valor 1, que é o valor unitário. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei a própria descrição ou a própria fechadura interna, que é um parâmetro booleano ou uma string. E de certa forma, se essa propriedade aqui, né, se essa coluna property me entregar um valor que não seja um valor numérico, eu estou considerando 1. Então, dessa forma, eu consegui quantificar os elementos unitários. Então, em tubulação frigorígena, se ele for do tipo IFC Flow Segment, e a SSB descrição tubulação frigorígena 9000 BTUs, eu quero que você aplique o serviço de tubulação frigorígena 9000 BTUs, utilizando o SSB comprimento, que seria no proper set SimSalabim. Então, aquilo também que a gente viu no vídeo anterior, né? Eu vou pegar esse cara e vou quantificar por comprimento. Então, esse aqui seria o conceito do classification, que poderia deixar essa extração bastante dinâmica, de acordo com a minha necessidade. Depois até eu posso fazer um exemplo aqui de edição dessa classification e a velocidade que a gente conseguiria esses dados de acordo com uma nova premissa.
Aqui eu tenho algumas planilhas acessórias, por exemplo, composição de custo. Então aqui eu informo qual que é a unidade de medição da minha composição, conforme a nossa EAP, né? O concreto por metro cúbico, a alvenaria por metro quadrado. Aqui eu informo a unidade de medição desses serviços e qual que é o código da estrutura analítica de projeto no nível 3, em que aquela composição ela está inserida. Por exemplo, o concreto, que é utilizado como metro cúbico, ó, ele está no 1.1.1. A minha pintura interna ela é quantificada por metro quadrado e está no 1.2.6. E aqui mais algumas tabelas acessórias. Essa aqui seria a EAP nível 3 para a EAP nível 2. Se eu tenho então 1.2.6 a pintura interna, ela está dentro de pintura, e o código de estrutura analítica de projeto do nível 2 é 1.2. Então veja, ó, a pintura interna ela está dentro do 1.2.6, que é a atividade de pintura. Em pintura eu vou vincular o 1.2, que seria os serviços internos. Então aqui eu teria os serviços internos, que por sua vez está vinculado ao nível 1, que seria o nível de obra. E aqui eu tenho a descrição da obra. Então uma associação bem simples de tabelas que permite com que eu faça toda essa árvore, né, de estrutura analítica de projeto baseado em composições. Então aqui eu vou simplesmente rodar esse script aqui que está desenvolvido para extrair as informações do IFC e transformar essas informações em um output. Então veja que aqui nessa coluna output, em tese, está vazio hoje. Na medida que eu rodo essa rotina, ele vai me entregar na coluna, nessa planilha output, uma lista com todos os elementos do meu modelo, tá? Aqui então, gente, eu criei uma estrutura com 4 colunas. Então na coluna A nós teríamos os Global IDs, na coluna B eu teria os Property Sets. Novamente aqui eu me inspirei lá no que a gente tem no Solibri, em como as propriedades elas ficam inseridas nos Property Sets ou nas abas. Eu vou entregar qual que é a propriedade e qual que é o valor da propriedade. Então aqui, veja por exemplo, esse Flow Fitting aqui, ele é uma conexão, tá? Na qual a entidade, então a classe é um IFC Flow Fitting. Eu tenho uma descrição que é a tubulação frigorígena 9000 BTUs. Eu tenho um comprimento de 157,1 milímetros, e o UFC é interessante que ele trabalha com milímetros e não com metro como a unidade padrão para comprimento. E aqui eu poderia percorrer essa lista. Eu vou ter portas, eu vou ter parede, eu vou ter building element part, eu vou ter o próprio concreto, flow terminal, tubulação frigorígena. Então, baseado no que eu li aqui da coluna input ou dos meus requisitos de informação do elemento, eu consigo extrair essas propriedades listadas nessas 4 colunas, tá? No CP eu tenho uma associação já dessa tabela output com classification. Então aqui eu já, digamos, vinculei essas duas tabelas e eu já entreguei quais seriam as composições de custo aplicadas ao pavimento e qual é a quantidade de acordo com o pavimento, claro, e de acordo com o serviço. Essa quantidade ela é proveniente, claro, do output. Então eu entendi, por exemplo, que para a tubulação frigorígena eu preciso do comprimento. Aqui na CP eu já somei, digamos, os comprimentos daquele serviço aplicado a cada pavimento. E eu vou ter uma lista parecida com essa, tá? De todas as alvenarias, todos os serviços de revestimento interno e externo, de concreto e tudo mais. Por fim, eu fiz aqui um exemplo, eu fiz uma conexão aqui com o Google Studio, tá? Então o Google Data Studio, ele permite com que você faça conexões semelhante ao que a gente tem com o Power BI. Aqui com o Google Data Studio eu conectei no Google Sheets. Então você vai ver aqui na guia recursos, eu tenho o gerenciar fontes de dados adicionadas. São todas aquelas tabelas que nós temos no nosso Google Sheets. CP EAP, EAP nível 3, nível 2 e nível 1 e a tabela de CP. E o que isso aqui vai permitir? Né? Que eu faça uma mesclagem, né? Faça relacionamentos entre essas tabelas com o objetivo final de ter algo parecido com isso, que seria uma lista de todos os meus serviços aplicados a essa estrutura analítica de projeto, tá?
Então, veja, dessa forma a gente transformou aquela lista de quantitativos que até então era uma lista bruta, já colocamos cada um no seu lugar, digamos assim, né? E agora, o que eu gostaria de tentar fazer com vocês beleza, muito bacana esse processo. Mas e se eu tiver, por exemplo, que quantificar um serviço que até então eu não quantificava, tá? Então, se a gente ver aqui no nosso modelo, por exemplo, eu tenho aqui a unidade condensadora. Ela é do tipo SSB descrição, unidade condensadora 9000 BTUs. Se eu vier aqui em instalações de AVAC, eu tenho apenas a tubulação frigorígena. Por quê? Porque no meu classification, em nenhum momento eu estou informando que eu quero aplicar o serviço de unidade condensadora. Então eu vou fazer um exemplo aqui, na qual eu vou pegar o IFC Flow Terminal, certo? Que é a entidade IFC desse elemento, ok? Eu vou pegar o SSB descrição dele, eu vou colocar quando for o C 9000 BTUs e eu vou aplicar aqui um serviço de unidade condensadora 9000 BTUs. Como ele é contabilizado por unidade, eu vou colocar o mesmo SSB descrição para ele. Tá? Além disso, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que, além de, por exemplo, aqui na nossa composição, então eu vou adicionar aqui uma unidade condensadora 9000 BTUs. Deixa eu só ver se eu coloquei esse BTUs maiúsculo ou minúsculo. Aqui está minúsculo, mas aqui eu vou colocar tudo maiúsculo para facilitar. Então, esse aqui eu vou contabilizar por unidade, ok? E aqui no textura, vamos imaginar que eu, além da pintura, eu vou ter, sei lá, a aplicação de fundo preparador. Esse cara também vai ser por metro quadrado. Então eu vou ter mais uma composição associada à textura externa. Hoje aqui, se eu visualizar, digamos assim, as minhas quantidades, quando eu for em fachada e eu for na parte de textura, tá? Que seria pintura, eu tenho apenas a textura externa por pavimento, tá? Aqui eu vou aplicar, na verdade, outro serviço, que seria, voltando no meu classification, textura externa, eu vou criar mais um elemento aqui, que seria um IFC Dynamics Part, baseado quando o material for textura externa. Eu vou pegar o que diz a minha composição, a aplicação de fundo preparador, ok? Vou pegar o componente quantis, área de componente projetada líquida, tá certo? E aqui em CP e AP, agora eu preciso vincular esses dois serviços aos suas respectivas EAPs, né? A unidade condensadora 9000 BTUs. Desculpa, eu vou pegar da coluna CP e não da coluna valor. Então, a unidade condensadora 9000 BTUs é do tipo unitária e ela vai ficar no mesmo lugar da minha tubulação frigorígena, que é 1.2.2, se eu tiver correto. Então, unidade condensadora 1.2.2 e o outro serviço é a aplicação do fundo preparador para textura. Eu vou colocar ela por metro quadrado e vou colocar lá na mesma estrutura, por exemplo, da minha pintura 1.3.2. Bom, vou formatar aqui para ficar correto. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Criamos dois serviços novos que a gente pode criar ao longo do desenvolvimento do projeto, sem depender do projetista ir lá e colocar uma camada de fundo preparador, por exemplo, ou sem depender do projetista. Aqui no caso ele já tinha modelado, né? Eu já tinha colocado esse requisito, mas de repente agora eu vou entregar a unidade condensadora, antes eu não ia entregar. Então agora eu tenho que considerar no orçamento, enquanto antes eu não estava considerando, ok? Aqui eu coloquei qual é a EAP nível 3 e daqui para frente eu não precisaria fazer nada, tá? E além disso, além de mudar, claro, os serviços que eu estou considerando para o meu orçamento, nesse exemplo aqui eu vou voltar no meu projeto, então edição, visualização, elementos de vistas 3D, vou colocar infinito, como a gente havia trabalhado com o iceberg, ok? E aqui eu vou simplesmente editar o meu projeto, eu vou diminuir essa parede até aqui. Essa aqui hoje é uma parede simples, eu vou transformá-la numa parede composta, certo? Do mesmo composição dessa parede aqui, certo?
E além disso, eu vou, por exemplo, colocar mais um pilar entre esses dois elementos aqui, né? Então eu vou pegar esse pilar que está aqui, vou jogar ele aqui. Agora eu vou colocar o pilar na origem da parede também, né? Então aqui uma alteração simples no meu projeto, vamos simular como se isso aqui fosse uma revisão. Eu vou salvar esse arquivo para eu conseguir aplicar, né, esse módulo associado aos demais pavimentos. Salvar novamente. E dessa forma eu apliquei essas alterações que eu fiz lá no meu pavimento tipo para todos os andares, ok? Então eu venho aqui em edição, visualização, elementos na vista 3D, filtro e corte, eu vou limitar do pavimento terra até a cobertura. E eu vou exportar esse arquivo IFC novamente, eu vou salvar ele como se fosse uma nova revisão de projeto, eu vou salvar ele aqui. Então aqui, claro que existem alguns processos de validação das informações. Eu acredito que antes de você fazer esse vínculo com as composições, é bacana você validar se essas quantidades estão, se essas propriedades estão corretamente preenchidas, tá? Mas vamos lá, agora eu vou vir em Output, eu vou vir aqui no SimSalabim, eu vou limpar a tabela Output, porque eu vou mudar, né, os dados provenientes do modelo e eu vou mudar essa tabela CP, que seriam os dados provenientes do modelo associados à guia Classification. Eu vou vir aqui, ambiente de execução, e eu vou executar novamente então a rotina que extrai os dados do modelo IFC. Ó, veja que como eu estou utilizando o mesmo SSB descrição para a unidade condensadora, eu não precisei criar essa coluna aqui na guia input, porque eu estou aproveitando o mesmo do nosso SSB discussão da tubulação frigorígena, por exemplo, tá? Legal, então o bacana que eu gostaria de colocar aqui como uma recomendação é que não necessariamente esse processo ele vai ser feito diretamente, ele pode passar por um processo de validação, seja de se tem os parâmetros necessários combinados, que seriam esses aqui do requisito de informação do elemento, se ele está de acordo com uma lista pré-preenchida, porque às vezes aqui na minha guia Classification eu tenho uma forma, né, que tem que estar escrito parede de alvenaria de 14, tem que ser parede de alvenaria de 9, parede de alvenaria de 19. Se ele não escrever dessa forma, ele não vai conseguir aplicar esse serviço de forma automática. Então existem algumas recomendações, por exemplo, checagem de elementos duplicados, que você pode fazer antes, para daí então, passada essas validações, fazer esse processo de vínculo com as composições de custo, tá? Então, uma vez que eu atualizei as minhas quantidades, o que eu estou esperando? Então, que na minha guia CP eu tenho aqui um serviço de unidade condensadora, 9.000 BTUs, ok? Então está aqui, ó, uma por pavimento, é isso que nós tínhamos, uma por pavimento, maravilha. E o outro seria o fundo preparador de textura, que tem a mesma área do minha textura externa. Então, para finalizar, eu vou vir aqui na minha planilha e eu vou atualizar os dados do meu Google Data Studio. E o que eu imagino é que eu vou ter, então, aqui nas instalações de AVAC, eu tinha apenas as tubulações frigorígenas 9.000 BTUs. Agora eu tenho aqui também instalações de AVAC, unidade condensadora 9.000 BTUs por unidade, tá? E outra situação que nós modificamos foi essa questão desse fundo preparador, tá? Que antes nós tínhamos apenas a textura externa e agora nós temos a aplicação do fundo preparador para a textura também contabilizado por metro quadrado. Veja que também as quantidades mudaram, porque como eu mudei o meu modelo, eu mudei o meu projeto, então todas aquelas quantidades que eram de determinada maneira na versão anterior, agora é outra. E o bacana é que aqui a gente poderia começar a pensar também em indicadores, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de tubulação frigorígena por pavimento, ou mesmo alvenaria por pavimento, eu poderia entender qual área, por exemplo, que a gente tem no meu pavimento para eu verificar se projetos distintos apresentam o mesmo índice ali de metro quadrado de alvenaria por metro quadrado construído ou número de portas por metro quadrado. Enfim, aqui realmente o céu é o limite do que a gente consegue fazer. Mas no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. A ideia era realmente mostrar uma possível integração entre listas de quantitativos e estrutura analítica de projeto e composições de custo,
Eu queria que você colocasse aqui na descrição o que você achou desse processo, o que você e como que você tem feito essa integração na sua empresa, como vocês têm trabalhado realmente essa extração de quantitativos e como vocês têm vinculado esses quantitativos com a estrutura analítica de projeto e a composição de custo. Gente, só fazendo um complemento ao vídeo, uma coisa que a gente pode fazer depois que a gente atualizou aqui as quantidades, eu posso vir aqui em editar, certo? E se eu clicar aqui naturalmente na coluna código EAP, eu enumero, né, o meu projeto de acordo com o código da estrutura analítica de projeto. Aí assim fica algo mais fácil de você ler. Você tem aqui instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, você tem a unidade condensadora de 9.000 BTUs, próximo da tubulação frigorígena de 9.000 BTUs, não uma lá em cima e uma lá embaixo como estava inicialmente. E um outro ponto é que, por exemplo, como isso aqui é uma tabela dinâmica, amanhã depois, poxa, Adriano, eu não quero mais o pavimento, eu quero só os dados de quantitativos por composição de custo. Beleza, eu vou vir aqui, vou remover o pavimento, eu já tenho todos os meus quantitativos levantados sem a consideração do nível, tá? Ou mesmo, estou fazendo uma negociação com o meu fornecedor de alvenaria, eu quero saber quantos metros quadrados eu vou ter no total. Retirou o pavimento ali, essa informação atenderia, tá? Então, só um pequeno complemento que já foi apresentado. Hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Um abraço, tchau, tchau.